Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 6 a 13. As boas notícias trazidas por Timóteo. Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo de empenho para ver-vos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Meus irmãos, vamos concluir o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Aqui entre os versículos 6 e 13, nós vamos falar sobre as boas notícias trazidas por Timóteo. Versículo 6 diz assim: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então, lembrando que quando Paulo saiu de Tessalônica, correndo, fugido, e foi levado para Atenas, ele deixou instruído para que Timóteo e Silas ficassem por lá, dando o apoio espiritual para os irmãos de Tessalônica, para que eles permanecessem firmes e fortes na fé e no amor, através do evangelho que foi pregado por Paulo. Aqui eu trouxe a referência bíblica, lembra que aqui o livro de Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Tessalônica. Ele não estava presente. A sua presença em Tessalônica estava lá em Atos 17. E agora o retorno de Timóteo, eu trouxe aqui uma referência bíblica que está em Atos 18:5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Cristo era Jesus. Continuando aqui, versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Observem aqui, no comecinho do versículo 7, que Paulo fala assim: sim, irmãos, e dá continuidade. Ou seja, ele está enviando a carta para eles. Então vamos entender como se os tessalonicenses estivessem lendo, né? Paulo está falando especificamente a eles. Paulo reforça que o testemunho de fé e amor que recebeu de Timóteo o motivou a continuar o seu trabalho de evangelização, mesmo diante de todas as necessidades e tribulações. Versículo 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Olhem que bonita essa frase. Se nós olharmos ela isoladamente, talvez fique um pouquinho difícil o entendimento. Eu trouxe aqui uma referência em Filipenses 1,
versículo 21, que o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Que é uma frase bíblica bem conhecida também, né? Mas aqui o que eu quis trazer é: para mim viver é Cristo. Ali em cima no versículo 8, como a gente acabou de ver, Paulo diz: porque agora vivemos. Paulo confirma que não existe vida fora de Jesus Cristo. Por isso o próprio Jesus inclusive diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 9. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo exalta a alegria e a satisfação que sente diante da fé e do amor dos tessalonicenses, a ponto de não conseguir mensurar essa alegria. É aquela sensação de dever cumprido. Por mais que quem converta seja o Espírito Santo, mas ele, com a pregação do Evangelho, conseguiu plantar a semente para que depois ela pudesse germinar, se tornar uma árvore e vir a dar frutos. Versículo 10. Noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo continua reforçando aqui, demonstrando o seu interesse em voltar a Tessalônica, visitar os irmãos, a sua vontade de voltar a ver os irmãos. Versículo 11. Aqui Paulo, ele vai fazer uma oração a Deus pelos tessalonicenses, do versículo 11 aqui ao versículo 13, para nós encerrarmos esse capítulo de estudo. Versículo 11 diz o seguinte: ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Em sua oração, Paulo pede a Deus que possa rever os irmãos de Tessalônica. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Observem que Paulo está enfatizando que o amor é o que prega o Evangelho de Jesus Cristo. É o amor pelo outro, pelo próximo, mas não apenas para os da sua família, para os da sua igreja, para com todos. Aqui eu trouxe uma referência bíblica, que é justamente o apóstolo Paulo também, porém, lá em Corinto. 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Tem uma frase que eu costumo dizer sempre para as pessoas, eu não sei aonde que eu vi, mas eu sempre tenho ela em mente, que o amor sem justiça é libertinagem. Ou seja, se você só prega o amor, só vive pelo amor e esquece a justiça, você acaba se permitindo pecar, que seria a libertinagem. E a justiça sem amor é tirania. Se você quer aplicar simplesmente a lei, o que é certo, de acordo com a lei dos homens e com a lei de Deus, mas você esquece do amor, o maior entre os mandamentos, conforme o próprio Jesus Cristo reforçou, isso se torna tirania. Então a frase é: amor sem justiça é libertinagem. A justiça sem amor é tirania. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aqui eu quis trazer o significado na Bíblia
para a palavra santidade. Nós já vemos constantemente quando falamos sobre a palavra de Deus, sobre santidade, santificação, e muitas pessoas têm resistência quanto a esse termo, pois entre aspas, tá? Eles dizem, vocês acham que vocês são santos, que vocês são melhores que os outros, que vocês não pecam. E na verdade não é exatamente isso. O único que caminhou aqui na terra e não pecou foi Jesus. Todos os demais somos pecadores. A santidade, ela é a qualidade de ser separado para Deus e para o seu serviço. Um processo contínuo de purificação e transformação moral e espiritual, que reflete a natureza santa de Deus. Meus irmãos, o processo de santificação, ele começa quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós reconhecemos a nossa dependência dele para que sejamos salvos, que nós não somos capazes pela nossa própria força, pelo nosso próprio mérito de conquistar a nossa salvação. A santificação é um processo que nunca vai acabar. Nós vamos estar sempre, constantemente lutando por ela. Mas nós nunca vamos ser santos. Se nós fôssemos santos pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, Jesus teria morrido por nós em vão. Então, meus irmãos, que nós possamos nos lembrar o objetivo pelo qual Deus enviou seu Filho para morrer por nós, que é para que nós pudéssemos ter a chance de ser salvos, pois por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso merecimento, todos nós seríamos condenados. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.